Querido signo de Touro, vim aqui conversar com vocês devido à leitura de amor que foi feita e saiu questão de magia. Me enviaram mensagem e assim, eu não faço tiragem para vida sentimental ou fico dando aconselhamento. O meu número particular ali, que tá na outra rede vizinha, ou quando vocês acham ali o meu contato pelo site, é para atendimento. Eu sou psicoterapeuta, tá? E tem perguntas que me fizeram assim que são perguntas. Como é que eu vou falar, né? Eu não posso falar alguma. Eu não quero ofender ninguém. Mas assim, pessoas que são religiosas, que vão na igreja e que estão sofrendo ataques de magia. Gente, se você está sofrendo ataque de magia, ataque de inveja, seja lá o que for, é porque você não passou pelo despertar. Infelizmente, a tua fé ela ainda é muito pautada na religiosidade e você não despertou o teu campo espiritual. Tem que vir do coração. Não adianta ser igual um fariseu. Jesus falava muito sobre isso. Não adianta você ir num local espiritual para ouvir uma pregação, mas você não aplica nada daquilo no seu dia. É a mesma coisa uma leitura de tarô. Você recebe um aconselhamento, né? Claro que o tarô vai contar historinhas ali. E só que se a gente fosse tirar somente o tarô trazendo o aconselhamento, né? Por exemplo, se eu fosse tirar o aconselhamento da psique, né? Porque cada carta representa um arquétipo. Por exemplo, já vou pegar essa daqui. O arquétipo do As de Copa, ele representa a taça que transborda, né? Então ele vai falar desse amor incondicional, é o amor de Deus que transborda para todos nós. Então, cada arquétipo vai ter a sua função, né, no seu contexto mais geral, embutido nele, e daí para cada tipo de leitura, ele vai ter uma ramificação. E leituras intuitivas vai ter uma mistura de cartas, vão vindo historinhas, além da frequência que vai puxando, e a gente vai trazendo, né, as pessoas acham que, nossa, fez uma leitura intuitiva, canalizou. Todos vocês podem fazer isso, né? É muito sobre você ter segurança daquilo que você está fazendo, da tua intuição, daquilo que está vindo para ser dito. Quantas vezes você sentiu vontade, às vezes, de falar com alguém na rua e você não sabia nenhum motivo e a tua intuição quis falar através de você e você não fez? Quem é de igreja sabe muito bem se você sente. Tem gente que faz isso na propositalidade, né? Pra dizer que é profeta, né? Que eu sou profeta. E aí quer ficar profetando na vida dos outros. Vai criar vergonha dessa sua cara. Mas isso aqui são arquétipos, gente. Isso aqui é um livro, literalmente, isso aqui é um livro que não tem a espiral, né? Foi retirada a espiral, porque isso aqui seria muito poder na mão de pessoas, né? Isso aqui revela exatamente tudo o que está no inconsciente de um ser humano, né? Então, por exemplo, aqui a pessoa que está esperando para receber, né? A gente pode pegar a sombra. O que seria a sombra de alguém que está de costas para a vida, querendo receber algo, né? Uma energia um pouco mais de escassez, que não vê a hora dessa colheita. E aí é como se estivesse se escapando pela mão. E aí vai depender muito das outras cartas que saem junto, da história que está sendo contada ali na mesa, né? Nesse sentido. Por exemplo, a rainha, né, de copas, ela tá com o basto para trás, o bastão. Então, ela tá com o ouro na mão para mostrar o poder dela, né, representando a terra representa a energia. Touro representa o feminino, mas a energia de terra representa o masculino, né? A terra em si, se a gente pegasse só a terra onde planta, representa o feminino, porque é o plantio e a colheita. Mas quando a gente pensa no aterramento, são as questões de ação do masculino, né? O fogo também vai ter a sua representatividade do feminino, porque é o espiritual, como vai ter a sua característica masculina também, que é a ação, né? O fogo tem essa agitação, tem essa penetração, queima, né? Enfim, traz a luz. Então tem todo esse contexto, tá? Agora voltando para a parte principal aqui do que eu queria falar para vocês, que a gente estava falando aí sobre a tiragem. Muitas pessoas me perguntaram sobre o que fazer, questão de oração, como que desmancha magia. Gente, nós temos poder para pisar em serpentes e escorpião. Vão ler a Bíblia, seres, por gentileza, né? As energias densas só pegam e se manifestam em quem não acredita no seu poder. Pessoal,
e no seu poder espiritual. Jesus falava muito sobre isso. Eu tatuei o nome de Jesus aqui porque eu acredito fielmente no que ele veio pregar, a mensagem dele, que o canal é direto com a fonte. Eu acredito em anjos, eu acredito em outras energias, eu acredito que o mundo é mental, eu acredito no hermetismo, né, nas leis herméticas, nas leis universais. Então eu acredito sim que tudo aquilo que foi manifesto através do nosso poder de criação, assim como algum dia alguém achou uma estátua que era um pedaço de pau e falou, pronto, é a Nossa Senhora Aparecida. Pam, aquilo ganhou uma energia. E toda energia se manifesta nos campos tridimensionais, não é tridimensionais que fala, né? Nas outras dimensões. Enfim, aí é uma longa história, é outro processo, né? Como estudante de física, eu tive que, para entender a própria física, eu tive que estudar muitas coisas de física quântica, só que o mundo espiritual, como a gente tem muitas vertentes, vai abrir vários campos. E se a gente for conversar sobre isso, dificilmente pessoas com baixo nível de consciência, elas estão abertas a ouvir, a aprender da religião do outro, a entender, né, sem julgamento e poder peneirar aquilo que faz sentido para si. Entendeu? Porque todas as religiões têm doutrinas. E se todas estivessem 100% certo, não teria o quê? Manipulação, aprisionamento das pessoas, né? Do controle. Enfim, e por aí vai. Eu acredito no caminho direto com a fonte. E eu tô falando de mim. Eu não tô aqui para julgar a sua fé, a sua religião, você acredita naquilo que você quiser. Estou falando que eu acredito no caminho de conexão direto com a fonte, assim como Jesus ensinou. Thalita, você vai numa denominação, você vai não sei onde, você vai não sei o quê. Ok? Eu acabei de falar no que eu acredito. Eu acredito que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu acredito no poder do eu sou manifesto em mim. Então, em questão de energia ou em questão, nossa, para tomar um banho tem que passar o sal grosso primeiro, aí tem que usar erva X, erva tal. Todas as ervas têm poder, todas as plantas têm uma ciência medicinal, inclusive elas têm o nome delas medicinais, que às vezes, por exemplo, camomila tem um nome lá específico lá que eu esqueci, figueiras, figos, sei lá como é que é o nome. Mas enfim, toda planta, se vocês forem pesquisar aí, elas têm esse nome medicinal delas, tá? Então, assim, quem fazia, né, antigamente, quando a gente pega lá, for olhar lá para trás, as bruxas queimadas na fogueira, né, porque elas curavam as pessoas, as curandeiras, elas sabiam fazer as ervas, e provavelmente, se a gente for olhar bem lá para aquela época lá atrás, às vezes pegava, a gente não sabe, não é igual hoje, que a ciência avançou. Talvez você misturava uma planta que não... que tivesse alguma toxina e que matava. E aí dava para alguém tomar aquilo. E não foi proposital, ai, ela matou. Então, assim, se a gente for olhar para trás e ver as condições do que os nossos ancestrais tiveram, a gente tem que ter muita maturidade, entendeu? Para poder entender o fluxo da história, de como que foi, na época que aquelas mulheres saíam para dançar na lua, né? O seu sagrado feminino é totalmente diferente do que a gente tem hoje. É muito diferente. Hoje as nossas condições são outras. O mundo é praticamente internet, né? Tudo é internet. Então, essa questão da natureza e tudo mais. Voltando para o fluxo aqui do que eu estava falando. Sobre a libertação dessas energias, vai muito do teu poder, daquilo que você acredita. Como é que tem gente que não acredita, né? Tem gente que acredita em inveja e gente que não acredita. Tem gente que diz que não acredita e pega, né? As coisas começam a dar pra trás. Não se esqueça que a gente fala às vezes as coisas com a boca, mas só Deus esquadrinha o nosso coração, né? Que eu diria psicoterapeuticamente, o nosso inconsciente, somos dominados por ele. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza daquilo que a gente tá falando, né? E a inveja, ela só vai ter poder de manifestação se você vibra na mesma energia. Né? Se você está com baixa frequência, sempre reclamando, murmurando, não adianta ir na igreja se você vive reclamando. Não adianta. A lei da atração funciona em todos os momentos, para todas as áreas da vida. Não adianta você ir na igreja, pedir lá a proteção. Só o fato de eu pedir proteção, eu já me sinto desprotegida. Eu já estou vibrando na falta. Mas ok, você foi lá, recebeu a oração e tal, e sai de lá, né, se sentindo fortalecido, fortalecida, energeticamente protegido.
E aí você chega em casa, briga com o marido, briga com a esposa, começa a reclamar, tá cheio de coisa quebrada dentro de casa que você não joga fora, a casa é uma bagunça, aquela escassez dentro de casa, sujeira, assim, aquele lugar escuro. E existem formas de se manifestar uma energia. Esquece agora um pouco esse negócio de diabo, de outras energias, para quem estuda Nova Ordem Mundial e outras cocitas, né, como os arcontes. Se você estuda questões sobre os Anunnaki, aí a gente pode ir longe falando sobre esses assuntos, e não é esse o tipo de situação que eu quero trazer aqui. Mas se você briga com alguém ou você mesma está enfurecida, você gerou um campo energético, ok? Existe uma frequência na sua áurea. E se você começa a alimentar essa frequência negativamente, e daí chega alguém perto de você, que você já começa a atrair pessoas mais negativas, tá? Daí você briga com fulano, briga com ciclano, as coisas começam a dar errado. Essa energia em volta de você, que foi você mesmo que criou, começa a ganhar uma potência em volta da sua energia. E aí, o campo está mais propício para a manifestação dessas coisas pegarem em você. Seja magia, seja lá o que for, né? Porque tudo é frequência. Então, isso não pega em qualquer um, vai depender muito da tua vibração, da tua energia, se você é uma pessoa positiva, né? Gente, uma bala não acerta ninguém se essa pessoa não estiver vibrando na mesma frequência. Isso é pura física, isso é ciência. Consciência, expansão de consciência, já tá falando a palavra com a ciência, consciência. Então, é muita falta de sabedoria. Se você acredita que vai pegar, é óbvio que vai pegar. Né, algumas pessoas falam, né? Pô, a gente vai na igreja e tudo vai pra trás, e a gente vai... E você tem que olhar pra tua vida, você vai ter que olhar. Não é só questão das energias, mas é o que eu acabei de te falar. Vai num lugar, por exemplo, ó, tem questões assim, eu já neguei atendimento, gente. Tem gente que é a amante, está no papel de amante, está no lugar de... E ela quer saber se o outro vai deixar a esposa, a família, pra ficar com ela, sabe? Ou com ele. Você acha mesmo que vai ter uma proteção energética nesse tipo de situação, com esse nível de consciência, de você se colocar nessa posição de escolha, querer destruir uma família, um cara que não respeita a mulher, ou enfim, a mulher que também não respeita o marido... onde existe já traição, já vai começar um negócio errado, gente. Aí não sei por que as coisas não vão pra frente. Se vocês estudassem pelo menos o básico, que são as 7 leis herméticas, porque as leis universais transcendem dela, as 21 e depois as 12 e depois as 21 subsequentes, né? Vocês entenderiam que tudo é mental. A Bíblia nos diz, as leis herméticas estão dentro da Bíblia. As palavras têm poder de manifestação. Eu sou, eu sou. Se eu não me engano, em Mateus, que fala, se não for Mateus é Marcos, né? Que fala, tudo que pedires crendo em meu nome, tudo que pedires crendo, né, em meu nome que já aconteceu, acontecerá. Eu não lembro exatamente como é que fala, mas eu sei que é essa a sequência, né? Pedindo no futuro, né? Pedindo no passado com o futuro. Então, tudo que pedires crendo que já aconteceu, receberá, né? A Bíblia tem vários códigos e várias chaves. O problema é que as pessoas que inclusive são de religião cristã, elas não leem, elas abrem o Salmo 21 e deixam lá em cima da mesa, achando que aquilo lá vai fazer algum efeito. Pedaço de papel não faz efeito. Tarô sem energia, tarô por tarô, isso aqui são só desenhos no papel, tá? É a mesma coisa uma oração. Uma oração, se ela não vem do coração, elas são palavras em vão. Tem gente que vai no centro de macumba fazer lá o mal e ela vai com tanto desejo. Eu vou falar uma palavra aqui, não me importa se vocês vão se ofender não, mas essa pessoa vai com tanto tesão do que ela vai fazer, ela vai com tanta vontade, e tem muito cristão que vai fazer a sua oração, que vai na igreja carregado, né, que não tá com vontade alguma. Aí não sabe por que lá no centro funciona e a tua oração de todos os dias não funciona. Aí aquele que pagou lá para fazer, que mandou matar bicho para fazer, essa pessoa tem sangue no olho, essa pessoa quer, ela sabe o que ela quer, ela tá determinada.
E ela emana essa frequência e ela tem certeza, ela não duvida dos guias, seja lá o que for. E você que vai lá, cristão, ou enfim, sei lá que religião você é, lá na sua igreja, né, orar, oh Deus, me protege, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador, peca todo santo dia, erra todo dia nas mesmas coisas, não quer mudar de atitude, vive com consciência pesada, vive com culpa inconsciente, né, reclamando, acorda de mau humor, acorda, fica naquele soneca, né, de manhã, a soneca lá do despertador, já acorda irritado com aquele negócio. Daí não sabe o porquê que pro outro funciona, a tua oração lá não funciona. Aí vai na igreja e fica lá, falando mal das coleguinhas, dos coleguinhas, fuscando a vida dos outros, falando mal do pastor, falando mal de... Pô, gente, reclama do trabalho, não se esforça pra ser uma pessoa melhor, não honra pai e mãe, né? Enfim, né? Ah, mas o outro lá tá fazendo mal, mas o problema é que o outro acredita de verdade. Ele tem a vibração na essência e você muitas vezes não tem. Então, gente, é muito além disso. Eu ia ler aqui o livro para vocês, porque eu tinha separado aqui a carta do julgamento, né, para ler com vocês. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Não sei quem vai assistir esse vídeo, enfim, mas, né, a carta do julgamento. Deixa eu achar, ver se ela tá por aqui. Eu espero que ninguém se ofenda e que vocês aprendam com tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, porque leitura, quando sai alguma coisa de magia, né, e eu entendo, gente, eu já vi, tá? Tô falando que eu já vi, perto de mim, acontecer, tá? Meu pai foi magiado, o casamento da minha mãe foi destruído por questões assim. Só que será que foi só por causa da magia? Ou será que é porque meu pai e a minha mãe já estavam com uma baixa consciência e eles não tinham força? Na época, nenhum dos dois ia para a igreja. Na época, os dois brigavam muito. E existiam outros fatores de má conduta dentro da relação que fizeram com que essa energia densa manifestasse e terminasse de destruir o que aconteceu. Tanto que meu pai veio um pouco depois a falecer, mas primeiro foi como se destruísse, né? A gente viu de longe a vida do meu pai sendo destruída, né? E nos seus poucos momentos antes dele ir embora, dessa para melhor, a minha mãe conseguiu levar ele para a igreja, né? Então, assim, eu não brinco com esse tipo de leitura e eu quero que você entenda que você tem poder. A ti foi dado poder e você não sabe usar. Você acredita mais no mal do que no bem. Porque talvez o teu coração seja cheio de sombra. Talvez o teu coração esteja sujo. E você delega. Me perdoa você que acredita em orixás, em caboclos e guias. Eu acabei de falar pra você que eu acredito na ciência. E que eu acredito que sim, que existe esse campo espiritual e que tudo isso que é manifesto no outro campo também tem dualidade. Só que eu não vou ceder a minha vida ou a minha energia nem a um anjo. Nem a um anjo. Eu acredito no poder, mas eu acredito que eu posso acessar a fonte. Entende? Isso é experiência individual. A minha experiência é minha. A sua vai ser a sua. Se você acredita e a vida flui pra você, tá tudo bem. Eu tive as minhas experiências baseadas no que eu precisava desenvolver, no que eu precisava expandir. Quantas foram as pessoas que quando eu comecei com o tarô, principalmente lá no outro canal, que vieram me procurar e vieram de lugares ou vieram com uma consciência super baixa, com a energia super suja. E eu não tô aqui pra ficar evangelizando, mas sim, dentro do meu trabalho da psicoterapia, eu também trago esse tipo de consciência, porque o tarô é isso, né? Vocês vão ver aqui que eu vou ler a carta do julgamento pra vocês entenderem, sabe? Quem lê tarô, quem entende de tarô, eu faço a leitura intuitiva, eu não sei todas as cartas, os arcanos menores, o que cada uma coisa significa, eu não fico lendo sobre isso diariamente, sempre, eu não sou a estudante do tarô, eu deixo vir fluir o que jorra do meu coração. Mas olha essa carta aqui do julgamento. O julgamento, ele traz
um anjo. Ele traz uma trombeta, ele traz uma família desnuda. Aqui pode estar representando até Adão e Eva, que é a primeira família primordial, onde não existia-se vergonha. Ou a gente pode estar falando da escassez dessas pessoas de vergonha, ou porque não existia vergonha, porque não existia culpa, e eles estão esperando a grande mensagem, o grande despertar de algo, né? O grande julgamento, o grande dia. Vamos lá, o julgamento. Esse arcano que desperta os homens para o mundo espiritual retrata a somatória de experiências passadas que com fragmentos se juntam para compor o todo. Ou seja, o homem fez divisão do que era bom e do que não era bom. Foi o homem que julgou isso, o certo e o errado. Porque quando a gente olha mesmo para o fluxo do todo, se todos somos um, eu entendo que quando eu faço bem a mim, eu não estou fazendo só a mim, eu estou fazendo ao todo, a todas as pessoas. Vocês já assistiram o filme Efeito Borboleta? É mais ou menos isso. Quando a gente mexe em alguma questão que seja uma respiração, a minha respiração vai repercutir em algum lugar. Tudo é energia, tudo tem frequência, tudo está se movimentando a todo momento. A gente só não está vendo com os olhos físicos. Por isso que fala-se que o caminho é para dentro. A Bíblia vai falar muito isso em Apocalipse, que é preciso a gente ficar cego, é preciso a gente fechar os olhos, né, e os ouvidos. Ele lá fala com outras palavras, mas quando ele está falando dos 4 elementos que é preciso que corte, eu não lembro a palavra exata, mas ali está representando na etimologia os 4 elementos, né? Daí quando a gente pensa nas 4 partes, ou a gente vai vendo que sobre tampar os olhos, sobre tampar a nossa boca, os ouvidos e o nariz, é quando os nossos atos, né, esse lugar de sensibilidade da canalização não pode mais ter efeito para que eu escute a voz interna, que é o caminho da iluminação, né, o grande caminho do eremita. Porque quando eu manifesto primeiro essa energia por dentro, eu tenho força o suficiente para transcender, me elevar a ponto de eu me conectar ao corpo e transcender o corpo junto. Quem gosta de Ayurveda entende sobre isso, né? Ayurveda trabalha a parte do corpo também, trabalha muito mais coisa. Enfim, vamos lá. Retrata a somatória de experiências passadas que com o fragmento se juntam para compor o todo. Representa as consequências das experiências e a necessidade de compreendê-las e aceitá-las. Esta somatória não se reflete meramente numa função intelectual. Então isso aqui vai muito mais profundo. Mas também no amadurecimento do subconsciente. A gente está falando das sombras, a gente está falando daquilo que a gente não enxerga, a gente está falando de coisas muito mais ocultas que a gente carrega antes de vir para cá. Para quem acredita em registros akáshicos, vidas passadas, enfim, tudo aquilo que está armazenado naquela caixinha do inconsciente que a gente não faz a mínima ideia do que tem lá. O julgamento é o chamado para que o adormecido desperte para as várias ações e decisões que realizamos para juntarmos todos os frutos e procedermos à colheita. O artista consegue experimentar esse processo quando, após muitas horas, semanas, meses e até anos de trabalho a fio, na tentativa de formular pesquisas e colocar em prática alguma técnica, dá forma a uma ideia ou um projeto, né? O artista, né? Muitos são, por exemplo, músicos ou os poetas que das dores deles, das decepções deles, eles transformam em amor, transformam em poesia, né? Se a gente pega para ler coisas dos druidas, né, as lendas druidas, vocês vão ver que tem muita coisa linda, muitos ensinamentos, né, sobre... tem várias historinhas, assim, né, os provérbios chineses, tem muitas dessas historinhas que trazem grandes reflexões pra gente, né. Subitamente, algo surge do nada e faz nascer uma nova obra.
né? Que é a tal da transformação aí, né? Na Bíblia fala isso de outra forma, fala sobre matar, é preciso morrer para nascer de novo. Muita gente não entende sobre isso, né? Sobre transformação, a carta da morte, o arcano da morte fala sobre isso. É a fênix, é a transmutação. Eu preciso deixar a velha criatura e me tornar uma nova criatura. Pra galera de coach, pra galera que vai em imersão, né, de empreendedorismo, né, os coaches aí, o povo que ensina sobre isso, sobre mentalidade positiva, o poder da ação, né, Paulo Vieira também vai falar muito sobre isso, é justamente sobre isso aqui. Eu preciso o quê? Mudar meus hábitos, eu preciso me transformar numa nova pessoa. A lei da atração vai falar sobre isso. Se eu quero manifestar algo, eu preciso trazer a minha pessoa do futuro pro aqui, pro agora. Na terapia, o que a gente faz? A gente pega lá o caderninho e escreve como é a Thalita do futuro. No caso, você escreve a sua pessoa do futuro, né? Vou escrever lá, como que é a Thalita, como que a Thalita age, o que a Thalita come, o que a Thalita faz. Agora eu começo desde o agora, no aqui e no agora, a praticar as ações já da Thalita que eu desejo me tornar. Quando eu menos perceber, eu já vou ter me transformado naquela Thalita. Entendeu? É uma nova fase. Aí se eu quero, o que eu vou querer conquistar quando eu chegar lá? Qual que é a nova fase? Eu vou ter que me transformar de novo, me tornar uma outra pessoa. Então é matar a velha criatura para renascer de novo. E quando a gente chega num nível de maturidade, a gente vê que muitas vezes a gente realmente está errado. Que a gente estuda muitas coisas, fica aprisionado em muitas crenças, em muitos padrões, em muita religiosidade. E a gente não se abre para começar a entender, a interpretar o todo, a se conectar com novas coisas, né? Igual eu falei, eu acredito no caminho direto com a fonte. Só que essa foi a minha experiência. E quando você tem uma experiência tão profunda a respeito de algo, não tem nada, não tem ninguém que vai mudar a sua cabeça. Não adianta, porque você viveu a experiência. E se lá na frente algo acontecer que mude a minha perspectiva sobre isso, a minha ideia sobre isso no momento, vai ser porque eu vivi uma experiência nova. E aí eu vou passar a pensar diferente. Então, por isso que não devemos julgar os outros nesse sentido, justamente porque você não calça o meu sapato e eu não calço o seu sapato. Podemos ter experiências semelhantes, experiências parecidas, né? Dores muito parecidas, questões de vidas parecidas, mas eu não sou você, você não é eu. A gente não vai lidar com, mesmo que fosse o mesmo problema, nós não vamos lidar da mesma forma. Entende? Então não dá pra mim julgar o outro, porque eu não sei o que o outro tá vivendo, o que o outro acredita, qual que foi já a experiência que o outro teve espiritualmente, que ele acredita naquilo profundamente. Eu já acreditei em tanta coisa, gente, nessa vida. E tá tudo bem mudar de opinião. Que bom que a gente pode mudar de opinião. Imagine você ficar com uma ideia, né? Que às vezes é ideia errada mesmo. E você ficar com essa ideia pro resto da vida, torrão, cabeção. E não se desenvolver, não amadurecer. É a carta do insight que dá sentido ao quebra-cabeça que finalmente se encaixa. Organiza algo que permanecia vago durante muito tempo. É também o arcano que dá sentido à vida como síntese, né, o desfecho ali, a sintetização de um processo e com uma nova proposta de desenvolvimento, porque depois que você passa pela expansão de consciência, é um novo nível. Foi o exemplo que eu acabei de dar, da nova Thalita. Quando a Thalita chegar a ser aquela pessoa que ela deseja ser, ela não vai mais querer ser aquela pessoa, ela vai querer outra experiência, ela vai ter que expandir para um outro lugar, entendeu? Assim, toda a alegoria desta carta significa a realidade do processo do nascimento espiritual do louco, que é o arcano 0, né? Se aproxima ao arcano do mundo, a jornada entre o 0 e o 21. Depois nasce de novo, né? Que daí o louco se torna o 22. Então, assim, é um processo, é uma jornada. E esse aqui é a pré-finalização. É aqui, nesse despertar, que vai descobrir se quantas pessoas param aqui e voltam tudo de novo pro começo da fase. Aqui é aquele momento do chefão, sabe? Pensa no videogame, aqui é o momento do chefão. Se você reprovar no chefão, você vai ter que voltar do início, né? Vai ter que começar ou da metade da fase, enfim. Mas aqui é aquele momento do julgamento para ver se você aprendeu a experiência. Eu vou pegar o exemplo do relacionamento, né? Porque fica mais fácil e é a minha área mesmo. Então, digamos que você se relacionou com um ser humaninho lá. E aí essa pessoa te traiu. Ok, você termina o relacionamento ou espera a pessoa terminar com você, você vai para outro relacionamento.
e aí essa pessoa, uma outra pessoa, é uma nova história, uma jornada totalmente diferente. Aí, nesse tem brigas, no outro não tinha, você não entendeu a traição, beleza. Mas nesse você começa a reparar que tem umas brigas, que daí de repente tem uma falta de respeito, e aí você descobre que a pessoa te traiu. Aí é você que termina dessa vez. Aí você vai, passa um tempo, cura um pouquinho o coração, vai lá, se relaciona de novo. Aí daí, você entra num relacionamento que você já tá com duas inseguranças do seu passado, né? Nesse sentido. Fora o que tem que descobrir lá da criança interior, se você não viu seus pais, se teve traição na relação dos seus pais ou traição de confiança, eles talvez pudessem ter mentido pra você, às vezes não foi nenhuma traição física, né? Enfim. E aí você vai para um outro relacionamento, já machucada, não se abre muito, tá toda desconfiada, e aí essa pessoa curte foto de mulher, curte não sei o quê, elogia outras pessoas bem na tua frente, e aquilo vai te causando mais insegurança, e você vai ficando dependente, com medo de nunca mais ninguém, de não ter um par ideal, e você acha que você tem que daí começar a controlar, modificar essa pessoa, porque daí o problema é com você, começa a virar uma toxicidade, daqui a pouco vira um abuso, daí você começa a se desrespeitar, e essa pessoa que nunca talvez levantaria a mão pra alguém, vem um impulso e ela levanta a mão pra você. E assim começa-se os perrengues da vida, e assim vai acontecendo, porque você não olhou para o que deveria olhar lá no primeiro aprendizado, no primeiro relacionamento. Aí você foi pro outro segundo relacionamento sem olhar para você, para entender o porquê do motivo daquela traição, o porquê dos aprendizados do que ocorreu dentro da sua relação. Quais foram os teus comportamentos, a tua energia, os teus atos, as tuas falas que contribuíram para que aquilo ocorresse, né? Porque uma pessoa, por mais que a gente estivesse falando aqui de caráter ou coisas nesse sentido, mas um relacionamento é feito por duas pessoas. O que levou uma pessoa a te trair? Não que a culpa seja exatamente sua da traição, porque trair é uma escolha, mas o que levou, impulsionou essa pessoa a fazer isso, né? E aquilo que da parte da pessoa também impulsionou tanta insegurança, enfim, você agir da forma que estava agindo ali. Qual foi o aprendizado que você tirou de tudo isso? Será que você olhou pra você? Aí não, aí não se cura, nunca olha, aí nunca passa da fase do chefão. Esse aqui é o grande despertar. Esse aqui é aquele momento. Tá acabando minha bateria, deixa eu colocar aqui o carregador. Mas a carta do julgamento é exatamente esse grande despertar, que é quando você olha para a situação verdadeiramente, né? E você aprende, e você colhe os aprendizados, aí você passa de fase, né? E talvez você ainda tenha uns testezinhos na vida, só que daí quando vier esses testes, como você aprendeu, você entendeu o que aconteceu, quando chega uma energia dessa na tua vida, de uma pessoa, você vai ter o feeling, você vai sentir, você já vai saber. Então, nas primeiras conversas, nas primeiras saídas, você não vai nem se permitir daí entrar de verdade num namoro com uma pessoa dessa. Já nas primeiras saídas, você já pega os sinais, você capta. E aí você vai aprendendo a se posicionar, você vai aprendendo sobre a se dar valor, sobre a não aceitar qualquer coisa, sobre não aceitar menos do que você merece. Trouxe o exemplo de relacionamento, mas isso pode ser para várias outras áreas da vida, tá? Então, ó, do louco que se aproxima do arcano do mundo. Após tantas reflexões ponderadas e desafios vindos dos arcanos anteriores, né? Porque passa por todos os arcanos maiores, aqui ele não tá trazendo essa ênfase dos arcanos menores. O julgamento traz uma personalidade mais completa que surge de uma forma não racional. É quando realmente é algo assim que você não precisa mais racionalizar. Quando a gente expande esse lugar mais maduro, isso vem das profundezas, a fonte jorra, tudo flui, você se conecta, o seu self expande mais. É totalmente diferente, gente, de um nível de consciência baixo para um nível... Se você pensar, que tem gente que ainda tá presa lá na adolescência, né? Mas para quem já saiu dessa fase de adolescência, para quem tá numa fase um pouco mais madura e entende, né? Muitas vezes que eu dou aqui conselho para vocês, às vezes é melhor a gente não ter a razão numa situação, quando é uma discussão, alguma coisa assim, porque não vale a pena. Então eu prefiro me abster, eu prefiro ficar quieta e deixa o outro pensar o que quiser, porque às vezes é melhor você optar pela paz do que você gerar toda uma energia negativa, uma reatividade, porque você entende que aquilo é sobre a pessoa, é o espelhamento dela, não é sobre você. E porque também o que ela pensa, que ela deixa de pensar sobre você, não vai te atingir quando você tem autocontrole, autoconfiança, autossegurança. Quando você se conhece, tem autoconhecimento, você sabe quando uma ofensa ela te ofende porque você concorda,
entendeu? E quando aquela ofensa da pessoa vem, porque é um recalque dela, entendeu? Querido Freud, né? Fala dos recalcados. Mas quando é um recalque da pessoa, entende? Então, toda vez que você se ofende, claro que pessoas, por exemplo, igual aquele dia que eu vim aqui falar com vocês, que eu falei, eu precisava desabafar, porque assim, às vezes tem gente que não tem noção, que fala pelos cotovelos, te xinga, não sei o quê. Fala, meu Deus, eu nem conheço esse ser humano, esse ser humano tá me xingando, ai, sabe? Pra não falar coisa pior. Porque assim, eu tenho luz e tenho sombra, né? Eu sempre deixei claro que eu tenho luz e tenho sombra. Vocês não viram a minha sombra. Vocês nunca me viram reativa de verdade, falando com força mesmo. Talvez hoje aqui eu falei um pouquinho mais com força, que vocês não viram eu na minha energia Yang 100%, quando eu tô no Yang, né? Então, assim, eu trabalho com ativação de identidade. Quando vocês... Um dia talvez vocês me vejam subindo, né? Eu já palestrei, assim. Então, um dia vocês vão, quem sabe, né? Se tiverem a oportunidade, se eu for palestrar de novo também, estamos vendo aí. Mas para fazer ativação de identidade, você tem que levar a energia do ambiente. Dá para levar com o feminino? Dá, mas é outra vibe do que uma imersão ativacional numa pessoa. Você precisa elevar a frequência. E para elevar a frequência, geralmente são em energias de raiva para fazer subir com uma expansão de explosão. Né? Mas daí é outros 500, né? Não é esse o detalhe aqui. Mas só para vocês entenderem que a gente nunca sabe onde a gente está pisando, né? Aonde o que a gente vai falar para alguém, aonde vai ferir, aonde vai cutucar. E aquilo vai revelar muito sobre nós e sobre a pessoa também, né? Mas muito mais sobre aquele que se ofendeu. Quando existe essa reatividade, né? Porque quando sai da pessoa é sobre ela, você entendeu? Quando sai da pessoa é sobre ela. Quando te atinge, agora é sobre você. Se te atingiu, é sobre você, entende? Onde eu estava? Mais completa, que surge de uma forma não racional a partir da experiência do passado, entrelaçada pelo insight e com a sensação de que os fatos, circunstâncias aparentemente causais estão, na verdade, secretamente ligados uns aos outros, né? Que foi o que eu acabei de explicar. É o arcano da transformação alquímica da vida, já que agora cada coisa na vida torna-se o seu oposto. Presta atenção nisso. Nós estamos falando de dualidade, expansão de consciência. Morte em vida, é preciso morrer para nascer de novo. Ódio em amor. Fracasso em sucesso. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13. Lá fala sobre amor ainda que eu falasse sobre a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tem toda essa parte lá, eu não decorei, mas enfim. E no final tem uma parte lá que fala amor é dor que desatina sem doer, e no finalzinho, 13:13, fala sobre... Peraí que eu vou lembrar. O que permanece agora, a fé, a esperança e o amor, mas entre esses três, o maior destes é o amor. Então depois vão lá, ler 1 Coríntios 13, que eu não decorei, mas assim, é um dos... Para mim, assim, o 1 Coríntios 13 é o que realmente é a representatividade do que é esse amor maduro. Tem toda uma simbologia lá. Cada coisa na vida torna-se o seu oposto. Morte em vida, ódio em amor, fracasso em sucesso e assim sucessivamente. Aspectos positivos: entusiasmo, exaltação, espiritualidade, renascimento, renovação, inspiração, julgamento. Julgamento aqui vem como positivo, só que esse julgamento aqui está falando de análise. É de julgar o que é certo e o que é errado, não é julgar o outro ser humano, tá? Aqui não é sobre o outro, porque não julgues para não seres julgados. Esse julgamento é bem nesse lugar de expansão, quando eu julgo algo e eu decido ficar calado, ou eu vejo se vem da voz do coração, onde eu posso falar algo amorosamente para que alguém possa aprender de uma forma amorosa nesse sentido, né? Decisão, missão, apelo e amorosidade não é a vozinha amorosinha, não, né? Que nem eu falei, existem conteúdos de ativação, só que você vai ficar fazendo isso dentro da sua casa. Lá é totalmente diferente, você vai ficar lá na sua casa dando uns piti, né? Por favor. Profético,
pregação mística. Aspectos negativos, fanatismo. Agora olha aqui, ó, questões do porquê que também, presta atenção aqui, questões do porquê que influências negativas pegam, né? Fanatismo, falso profeta, baixa espiritualidade, confusões, agitação de massas. Ou seja, se você vive em confusão, e aqui principalmente energia baixa, né? Porque fanatismo e falso profeta, o falso profeta é o quê? É o que mente, é o que engana. Então, assim, tudo que a gente faz, gente, a gente vai pagar nessa vida. Se preocupe em ser uma pessoa boa, né? Quem já veio buscar terapia comigo e veio buscar sobre fuçar a vida de outras pessoas, sabe que levou na lata. Vocês sabem, porque já veio gente aqui desse canal lá buscar comigo e eu falei, não, aqui é tarô terapêutico. Então, assim, quando você acessa sem a permissão a energia de uma outra pessoa, você não sabe o que você vai colher depois, né? Existe o livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cada consequência com seus causos. Quais? Por isso que eu falo. Para mim, as leis universais equivalem à Bíblia inteira, né? As leis herméticas nesse sentido. Princípios e valores. Significado divinatório. O arcano do julgamento indica a necessidade de ver o mundo através de um novo prisma, mesmo que seja mais individualista. Ele invariavelmente traz um chamado divino para mudança interna ou externa. Palavra-chave, o despertar. Meu povo, desperte o seu mestre interior. Você não precisa da oração do pastor. Porque o pastor foi ungido. Vós sois feitos à imagem e semelhança do Criador. Todos foram chamados. Quando fala-se poucos os escolhidos, não é porque poucos foram os escolhidos. Vocês não se fazem escolhidos. Tem uma grande diferença. Uma grande diferença na interpretação. Não sei se na minha ou a de vocês, né? Mas se faça um ser escolhido e ative o seu poder de cura, o teu poder energético, o teu poder de oração, abra os teus horizontes, você tem poder. É a tua casa, porque, sabe, é a tua casa. Pega, levanta a tua mão, faz uma oração dentro da sua casa, coloca um mantra, uma música e vai lá e faz. Acende aqui uma vela. Opa, minha vela até apagou. Acende uma vela e vai lá fazer uma oração. Não precisa de vela também. Eu uso a vela porque eu gosto da energia do fogo. Você não precisa. A gente tem poder. A gente não precisa dos elementos. O fogo... Gente, vamos lá. Nós somos feitos do quê? De átomos, certo? Que são compostos de prótons e elétrons, positivo e negativo. E nesse campo, né, dos elétrons aí, das moléculas, a gente vai ter terra, fogo, água, ar e éter. Ou seja... né, os 5 elementos, que está composto nisso, dentro desses átomos, dessas células, desse campo, certo? O fogo já faz parte, já está ali. Então, assim, quando a gente usa outros elementos, a gente só está potencializando aquilo que está. Adianta a pessoa ir lá acender a vela e ela não acreditar na espiritualidade dela, no poder pessoal dela, aí não vai adiantar. Não vai fazer mínimo efeito aquela vela acesa. É a mesma coisa que eu falei, não adianta você pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91, é que ela não vai fazer efeito nenhum se você não acredita de verdade. Entende? Então, é hora de você manifestar que, o grande despertar na tua vida, é hora de você acordar para a vida. É hora de você acordar para a tua espiritualidade, entender que você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e que você tem o poder do eu sou em você. Que você pode... com o poder das tuas palavras, com o poder da tua fé, da tua oração, se você vai acender um incenso, se você vai acender vela, se você vai jogar água pela casa, se vai ungir, pegar uma água ungida, um óleo ungido lá na sua igreja, não sei, você mesmo pode ungir, mas se você não acredita, você vai jogar um sal grosso pela casa, não sei o que você vai fazer, você vai limpar a casa com anil, mas se não partir do teu fogo interno, você acha que vai resolver? Você precisa acreditar no que você está fazendo. Por isso que, mais uma vez, eu digo, por isso que quem vai lá fazer o mal funciona, porque aquela pessoa acredita. E ela acredita tanto que ela paga 30, ela paga 50 mil para fazerem um trabalho. E você não paga 100 reais para fazer uma terapia. Você não, sabe, você não paga, não tem coragem de pagar
sei lá, para fazer uma imersão, R$400 para você fazer uma imersão para despertar a sua consciência, para comprar um livro lá de R$ 49,90 de mentalidade positiva, mentalidade financeira. Reclama para dar o... Eu não, né, não vou de vez em quando e quase nunca, né, lá eu ia falar na igreja, mas eu ia falar em locais, porque não é uma só. Então, assim, mas você que é dizimista, que fica naquela assim, ai, com dor no coração, se você decidiu ser, dê de coração. Senão, não dê. Não dê. Né? A oferta não tem que ser dada de coração, não tem que transbordar. Ai, mas na Bíblia tá escrito lá em Malaquias 10 que tem que dar o dízimo, porque senão abre as janelas dos céus. Gente, vocês têm que começar a estudar o que estava acontecendo naquela época, o porquê que foi passado essa informação. Tem muito mais coisa por detrás, meu povo, lindo, belo e maravilhoso. Nós vamos fazer uma oração para as pessoas que acreditam que estão magiadas, pessoas que me mandaram. Se mesmo depois dessa oração, você vai fazer junto essa oração. E depois que você fizer essa oração, eu quero que você vá lá ler o Salmo 21. Eu não vou ler com você, isso é a responsabilidade sua, ler lá o Salmo 21, não é para deixar ele aberto lá. Você lê, ou lê pela casa, mas vai manifestando energia pela casa, né? Tua energia positiva. Agora, se a tua energia é ruim, eu não posso fazer nada. Primeiro vai se limpar, né? Vai tomar um banho de sal grosso, sei lá o que, entendeu? Procura aí, pesquisa aí, deixa a tua intuição fluir. Eu não vou ensinar nada pra ninguém, porque eu, né? Como se eu fosse alguma coisa. Eu sou filho do Criador, né? Eu sou um ser humano como você, entendeu? Mas eu não acredito em coisas de receita que tem manipulação, né? Como é que eu vou explicar isso pra não ficar feio? Eu prefiro seguir a voz do meu coração. Eu sei que tem muita coisa que já funciona, enfim, nesse sentido. Tem orações super poderosas, eu acredito nelas, né? Sei que tem banhos e ervas e tudo mais. Mas eu, Thalita, sigo a voz do meu coração. Se eu estiver errada, quem vai pagar pelo erro sou eu, Thalita. Tá bom? Então eu prefiro seguir a voz do meu coração. Simples assim, tá? Então vamos lá. Convoco a presença de Arcanjo Miguel, dos mestres ascensionados, convoco a presença do meu eu superior, a do eu superior de todas as pessoas que estiverem neste momento aqui nesta oração e de todas as pessoas a qual a energia da leitura de hoje, onde saiu existir, energia de magia estava ali presente. Pelo poder do eu sou que a mim foi concedido, eu peço a presença do Senhor Jesus Cristo para me auxiliar e a espada de Arcanjo Miguel para cortar, quebrar qualquer maldição proferida na energia das pessoas que estão assistindo esse vídeo, das pessoas o qual foi puxada a energia no vídeo de magia sobre o amor. E a quaisquer pessoas que esse vídeo ainda for chegar, que seja dissipado, que seja cortado, que seja limpo da energia dessas pessoas nesse exato momento. E que nesse momento a energia dessas pessoas passe a ser positivada, que elas sintam a descarga elétrica no corpo delas, manifestando melhor o potencial delas, a energia da alegria, a energia da vibração positiva, a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, limpando e lavando elas, acendendo de novo a chama dentro delas. E tudo aquilo que estava envolto delas, toda a energia negativa, se já tinha manifestado alquimicamente na energia psíquica delas, em volta delas, na casa delas, um encosto ou qualquer energia provinda, profunda, que não fazia parte dessa pessoa, que seja desfeito agora, que isso seja transformado em luz, que todas as trevas se transformem em luz nesse exato momento. Eu decreto, eu determino pelo poder do eu sou. Assim é e está feito. Toda energia de magia negativa, toda energia de magia
que foi feito trabalho, que seja quebrado agora. E eu peço a energia da fonte, do poder do eu sou, que limpe toda essa energia. Que limpe toda essa energia. O Senhor diz que é que se faz, é que se paga. Que essa energia, ela encontre o caminho de volta da onde ela veio. E que essa energia não volte da mesma forma que ela foi manifestada. Que ela volte como luz e que volte trazendo o ensinamento e o aprendizado espiritual para quem emanou essa energia. Assim é, está feito. Agora você vai lá pegar o Salmo 91 e você vai ler. Você vai andar com o Salmo 91 pela sua casa e vai lendo ele pela sua casa. E vai estendendo sua mão também, sua energia. Se você quiser acender um incenso, eu não sei como é que você vai fazer. Faça aquilo que o seu coraçãozinho mandar. Mas o Salmo 91 você vai proferir na energia da sua casa. E se o seu ente querido estiver doente, se é o ente querido que está magiado, você pode orar é que eu tô sem água aqui, mas é que tem um pouquinho aqui, ó. Você pode orar, né? Abençoar essa água e dar para essa pessoa beber. Você pode fazer uma oração antes, energizar bem as suas mãos, né? Se você tiver alguma pedra, algum cristal na sua casa, um cristal quartzo rosa, que é a energia do amor, né? Ou você pode pegar a turmalina preta, que é a energia de proteção, né? E você ativar isso aí na sua mão. Ativar não, né? Mas não é bem a palavra que eu queria usar, mas você vai acionar aí essa energia e você pode tocar na pessoa mentalmente, ou se a pessoa permitir, você faz a oração por ela. Tá bom, gente? Ok? Deus abençoe a todos vocês e vejo vocês em breve. Beijo.